Bora lá, mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre sociedade. Não diretamente sociedade ligada ao expert e lançador, mas sim uma sociedade de negócios, que também tem um pouco a ver com isso, beleza? Mas eu vou estar fazendo o próximo vídeo também, falando mais sobre sociedade entre expert e lançador, beleza? Mas aqui a gente vai estar falando mais de sociedade de negócios também, que pode dar para tirar uns pontos, beleza? Então bora lá. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem que entender dentro de uma sociedade que é importante a gente saber? Quem tem a última palavra? Cara, você tem que entender quem tem a última palavra. Por quê? Porque, cara, sempre tem que ter um cabeça ali que vai ter a última decisão, sacou? Alguém tem que estar com a mão no volante, sacou? Então, dentro da sociedade você tem que entender quem vai ter a última palavra. Quando tiver num ponto de decisão onde, cara, não está em discussão aquilo, quem tem a última palavra? Quem que realmente controla o volante? Então você tem que saber isso e é muito importante. Bora lá. Ele tem uma visão ou ele é só um braço? Na hora de você escolher um sócio, tem que pensar que, cara, esse cara ele é só um braço ou ele realmente tem a visão do negócio? Ele traz novas ideias para o negócio, ele traz novas implementações? Ele é estrategista do negócio também ou ele é só operacional? Porque se ele for só operacional, na primeira fase do negócio até pode fazer sentido, mas não como sócio. Talvez você não precise de um sócio, você precisa de um funcionário. E outra coisa, cara, se esse cara for só um braço, na segunda fase do negócio, não vai ser útil, sacou? Ele não vai ser útil, por quê? Porque depois você já começa a contratar gente e, cara, vai ter que sair do operacional, o operacional não vai ser mais útil. Então, é muito importante ter o estratégico e ter essa visão também. Então, você tem que entender se esse seu sócio, ele vai fazer o negócio crescer pela visão estratégica ou ele está só operacionalizando. Então, na hora de você escolher um sócio, não é só a operacionalização do negócio. Ele tem que ter uma visão estratégica de crescimento. Ele tem que fazer o negócio dobrar, depois ele tem que fazer triplicar o mesmo negócio, depois que dobrou. Esse tem que ser um sócio que você tem que ter em mente, beleza? Então, ele é capaz de dobrar depois de triplicar? Tem que pensar nisso. Por quê? Porque se ele for só operacional, ele não vai conseguir fazer isso. E não faz sentido você ter um cara desse que é sócio e ele é só operacional. Por quê? Porque seria muito mais barato você ter um funcionário. Então, será que você precisa de um funcionário ou você precisa de um sócio? Beleza? Então, às vezes você não precisa necessariamente de um sócio. Você precisa de um funcionário. Então, é importante na hora de for pensar em ter um sócio, esse sócio ter um pouco dessas habilidades aí também. Ter essas habilidades, né? Um pouco não. Então, cara, outro fator muito importante que tem que ter é garra. E quando eu falo garra aqui, pode trocar por outras palavras como, por exemplo, obsessão. Quando eu falo em obsessão, o que acontece com isso? Cara, é você ter uma obsessão muito grande. De 0 a 10, quanto o seu sócio quer fazer? Ele quer fazer esse negócio acontecer. Ele está disposto a, cara, fazer o que for preciso, aprender o que tiver que aprender para fazer esse negócio virar. Cara, será que se dependesse do sócio para virar esse negócio, ele faria isso até morrer? Ou, sei lá, ele desistiria no meio do caminho? Entendeu? Será que aquilo é a última opção para ele? Ele leva isso realmente a sério ou não? Então, cara, é um nível de obsessão e de garra muito grande. Por quê? Cara, se o cara não tem uma habilidade, quando ele tem uma obsessão muito grande, ele vai buscar aquela habilidade, ele vai aprender aquilo e ele vai fazer esse negócio acontecer. Então, quando a gente fala em uma sociedade, a gente tem que estar pensando nesse fator. Por quê? Se o sócio não tem garra, cara, ele não vai ter obsessão, ele não vai dar o que precisa dar no negócio para o negócio ter resultado. Sacou? E às vezes ele vai ser só mais um peso. Um peso que não vai ser determinante para o resultado do negócio. Então, não basta também só ter garra, só ter uma obsessão grande. Mas também precisa ter essa mentalidade estratégica. E eu acredito que isso até pode ser desenvolvido, mas com um nível de obsessão muito grande. Eu acredito sim que, cara, com um nível de obsessão, com garra, a pessoa chega lá onde quiser. Mas qual que é o nível de garra que esse sócio tem, que essa pessoa tem? Qual que é o nível? Sacou? Até onde vai isso aí? Será que vai até o extremo? Porque, cara, você tem que pensar até onde vai. Porque tem gente que tem um pouco de obsessão, tal. Mas até aonde vai? Até onde vai o preço? Sacou? Então, tem que pensar nisso. Será que ela faria esse negócio dar certo ou ela morreria tentando?
Será que é nesse nível? Ou ela faz esse negócio dar certo ou ela morre tentando? Ou será que não? Ou será que não é nesse nível? Então, isso é uma coisa a se pensar também. Outra coisa, cara, tem que pensar em crescimento. O sócio, ele tem que estar pensando em crescimento. E é uma coisa que o Érico Rocha fala. Cara, o sócio, ele tem que ter uma visão de crescimento. O que é uma visão de crescimento? É tudo focado para o crescimento. Quando você traz uma coisa, por exemplo, o Érico Rocha estava falando que um funcionário estava trazendo uma base lá de dados para ele, mas ele queria outro fator. Ele queria um fator que, qual vai ser o crescimento que isso aqui vai trazer para o meu negócio? E o cara não tinha isso. Então, ele não estava focado no crescimento. E quando você não está focado no crescimento, você não está tendo a mente estratégica e você está só operacionalizando. Então, tem gente que é locomotiva e tem gente que é vagão. Sacou? Então, não adianta você querer pegar o vagão e colocar ele na locomotiva, que não vai dar certo. Então, sócio tem que ser locomotiva, não pode ser vagão. Tem que ter uma visão estratégica focada no crescimento do negócio, trazendo novas ideias. E tem que ter um desejo ardente muito grande, que é o que eu já falei aqui, mas muito grande mesmo. A qualquer custo. Esse é o meu, a qualquer custo. Outra coisa, princípio de integridade. Isso é outra coisa muito importante. Então, será que seu sócio ele é íntegro naquilo que ele faz? Será que ele é honesto? Entendeu? E outra coisa, alinhamento de visão. Será que vocês querem chegar no mesmo lugar? Será que vocês têm os mesmos objetivos? Linguagem. Será que vocês estão na mesma frequência, no mesmo nível? Será que o nível de obsessão é o mesmo? Porque se o nível de obsessão acaba não sendo o mesmo, vocês acabam conflitando na frequência, porque um está em outra frequência e o outro está em outro. Sacou? E aí vocês já acabam quebrando a linguagem também. Então, cara, tem que ter esse alinhamento muito grande. E, cara, dentro de um negócio, não aposte no negócio, aposte no Joker. O que é apostar no Joker? Tem o cavalo e tem o Joker. E quem se aposta? Aposta no Joker. Porque em algum momento, se aquela pessoa realmente for boa, ela vai dar certo. Não importa o negócio, entendeu? Então, e outro fator aqui, o último fator, só para finalizar, é passar um perrengue antes de querer casar. Porque a sociedade é um casamento e você só conhece a pessoa na crise. Então é importante você passar um perrengue também para saber até onde vai essa pessoa. E eu acredito que esses aqui são alguns fatores muito importantes na hora de você estar pensando se você vai ou não ter um sócio. Sacou? Então, tamo junto. Esse vídeo vai ficando por aqui.